Ok, entendemos o que é herança, entendemos como utilizar a classe filha com a classe pai, como herdar as informações, como eu utilizar todas as propriedades e também pegar todos os métodos da minha classe através da herança. Porém, tem um outro detalhe que talvez você não tenha percebido. Suponhamos, todavia, no entanto, quem sabe, porventura, talvez, que você não tenha todas as classes dentro de um arquivo só, que na maioria das vezes não é assim mesmo. Cada classe ela está dentro de um outro arquivo específico, dentro de uma biblioteca ou algo parecido. Como funciona isso na prática? Olha só, eu tenho aqui a classe carros, que nós criamos na aula anterior. Temos a classe pessoa, que também foi criada na aula anterior. Mas, quando eu crio uma classe, normalmente eu coloco isso aqui tudo do lado de fora. Como do lado de fora? Eu crio um arquivo com o mesmo nome da classe. Por exemplo, eu vou criar aqui um arquivo chamado carros, certo? carros.php. Ok. E a minha classe, carros, vai estar dentro dela. Vou pegar essa paradinha aqui, vou recortar e vou colocar aqui dentro. Ok? E aqui dentro, você já sabe, PHP. Ótimo. Então agora eu tenho um arquivo chamado carros.php e dentro desse arquivo eu tenho uma classe chamada carros, que normalmente eu assimilo o nome do arquivo que eu salvo com o nome da classe. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual a classe que eu vou utilizar de carros, eu sei que ela está dentro do arquivo carros. Então aqui já é uma outra situação. E agora eu preciso fazer para herdar, eu vou herdar as informações, do mesmo jeito que nós estávamos, eu não vou alterar o código, eu simplesmente peguei a classe que estava aqui e joguei para cá. Eu vou salvar agora aqui meu arquivo, o index, e vou executar o programa. Agora deu erro. O que ele está dizendo? Erro fatal. Erro irreconhecido. Classe carro não foi encontrado. Qual que é a linha que ele está falando que deu erro? Linha 24. Vamos para a linha 24? Cadê a linha 24? Ficou o nome não muito sugestivo. Opa, vamos mudar isso aqui. Beleza, ok. Ficou bom agora. Agora é a linha 25, tá bom? Qualquer semelhança é mera coincidência. Class, pessoa, estendendo para carros. Ele não achou. Vou salvar novamente. Vou executar de novo. E o erro vai passar para a linha 25. Agora ficou legal. Ficou melhor de bom. Então o erro agora está na linha 25. Beleza? Por que ele não encontrou a classe carro, já que ela existe? Existe um arquivo chamado carro e dentro dele existe um arquivo, uma classe de nome carros. Por que ele não encontrou? Exatamente. Porque anteriormente a classe estava aqui dentro. Quando ele falou para estender a informação, ele não precisou ir lá fora para procurar, porque ele entendeu que a classe já existia. Agora vem outra coisinha que você precisa aprender e vai aprender agora na prática. Como que eu faço para utilizar a classe carro que está no arquivo exterior, a minha classe pessoa? Lembra da nossa aula? Se você não lembra, você volte lá e estude. Falamos do require. Lembra do require? Você lembra do include? Você lembra do include? Você lembra do require? Once ou include once? Cadê você? Include once? Lembra dessas coisas aqui? Exatamente. O meu arquivo não está aqui dentro. A minha classe não está aqui dentro. O que eu preciso fazer? Eu preciso incluir esse arquivo carros dentro do meu arquivo que eu estou criando a minha classe para eu poder pegar as informações que estão lá dentro.
Então eu posso usar o include. Como que eu uso o include? Include, vírgula, o diretório ou a pasta onde o arquivo está. Nesse caso específico ele está no mesmo local, então não preciso fazer nada, mas se ele tivesse uma outra pasta que não fosse essa, você iria aqui colocar o endereço dela. Por exemplo, você tem uma pasta chamada útil, ou então você tem uma pasta chamada class, certo? E aí você coloca a pasta e coloca o nome da classe que você está usando, carros.php. Dessa maneira aqui, certinho? Ou então você faz o include, ou você faz, já estou fazendo o include, né? Vou colocar require aqui, ou você faz, vem pra cá, meu amigo, ajuda nós, ou você faz o require once, ou o include once. Eu vou só relembrar a diferença de um para o outro. Tem hora que eu confundo um do outro, mas enfim, isso aqui não vai atrapalhar em nada do nosso contexto, tá bom? Um require, a diferença do require once para todos os once e para todos os outros. Onde tem a extensão once e onde não tem. Eu estou apenas relembrando você já sabe disso. Quando eu coloco require e mando ele incluir, é o mesmo que requerer, anexar, ele está requerendo o arquivo carros para utilizar tudo que está dentro dele, dentro do meu arquivo index.php. Quando eu faço isso aqui, se o arquivo não existir, ele vai continuar executando o script, porém, ele vai dar erro na linha 28. Se existir o include, é só isso que eu estou em dúvida, tem hora que eu confundo o require com o include, que a opção é a mesma, um deles, né, não tenho certeza aqui agora, depois a gente vê, um vai executar o script de todas as linhas, executar o programa até o fim, porém vai avisar que está com erro. O do outro, ele simplesmente vai parar a execução do programa naquela linha específica. Então, como se não existir esse arquivo carros dentro da minha pasta class, aqui, eu vou até testar agora, porque eu estou em dúvida. Não vou fazer isso aqui, eu vou comentar o texto, tá bom? É normal, porque tem hora que dá um branco e você tem que saber quem é quem no reino da Dinamarca. Então, class carros, tá bem? Estou dando um require. Vou executar. Olha lá. O que ele está falando? Ele falou que não foi possível encontrar a classe carros dentro da pasta class. O que ele fez? Ele parou a execução do programa. Então, o include, se não encontrar, ele simplesmente para de executar. O require, o include, ele vai fazer a mesma coisa, porém, ele vai continuar executando o programa. Mas ele também não achou a classe carros dentro da pasta class. E ele deu erro na linha 28. Linha 28, cadê você? Linha 28. Ok? Por que ele deu erro? Porque ele continuou executando. Ele chegou aqui e falou assim, existe a classe pessoa, mas também não existe a classe carro. Ok? Beleza? Agora, qual a diferença do require once e o include once? Para esses require e os include, eu posso fazer a inclusão do arquivo várias vezes. O PHP não vai fazer diferença, ele simplesmente vai continuar executando. O require once e o include once, ele executa apenas uma vez, mesmo que eu coloque isso aqui, ó. Ele só vai incluir o arquivo uma vez. Então, você quer uma dica? Sempre use o require once. Porque aí, o require once ou o include once. Porque se você tiver incluído o arquivo e porventura você esqueceu, o seu arquivo está muito grande, está muitas linhas, você não conseguiu identificar onde está o BO, você pode fazê-lo e o PHP não vai incluir duas vezes, ok? Então vamos aqui para o nosso include once, vamos usar o require once, vou executar o sistema de novo, ele vai dar erro, porque ele realmente não está lá, eu fiz só para você ver.
E agora vamos fazer dar certo. Então, o que eu quero utilizar? Eu quero utilizar o arquivo carros.php, que está dentro da minha pasta, que está o meu arquivo index. E agora o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma chamada desse arquivo, incluir todo aquele conteúdo que está aqui dentro de carros para a minha pasta, para o meu arquivo index.php. E agora eu consigo ter acesso às informações do carros normalmente, como estava anteriormente. E voilá! Que maravilha, trem show de bola, tudo funcionando, negócio redondinho, ok? Então não é problema para você criar arquivos externos, é o aconselhável. Sempre que você for criar uma classe, crie um arquivo específico dessa classe, o nome do arquivo, o mesmo nome da classe, e aí você pode utilizá-lo usando require ou include once ou require once, e aí você consegue ter acesso a essa informação da mesma maneira.